Obrigada, gente, pela gentileza de vocês. Primeiro de estar aqui, né, nessa tarde com a gente, contribuindo, a gente contribuindo com conhecimento, vocês contribuindo com aprendizado, porque nesse momento é uma troca, tá? Então, agradeço muito a presença de todos vocês, sejam muito bem-vindos e eu espero que essa tarde seja muito proveitosa para todos. E hoje eu vou falar, nessa minha apresentação, eu queria só primeiro falar para vocês que a gente vai deixar as perguntas para o final da minha apresentação sobre o meu assunto, tá? E hoje a gente vai falar sobre saúde e segurança no trabalho, né? Na visão do contador, porque no começo do entendimento de saúde e segurança no trabalho foi uma polêmica, todo mundo lembra disso. Quem vai fazer isso não sou eu, quem vai fazer isso é o engenheiro de segurança, quem vai fazer isso é o técnico de segurança, mas enfim, realmente quem vai fazer isso são eles, né? Quem vai fazer a avaliação de ambiente são eles, mas nós não podemos nos apartar desse assunto, porque ele faz parte também do nosso trabalho. Quem trabalha em departamento pessoal sabe, né, das informações que são necessárias da área de saúde e segurança. Bom, seguimos aqui. Como o Wander já falou, meu nome é Eridã Mourão, eu sou contadora, sou empresária da FABM Contabilidade e sou vice-presidente da Comissão de Normas Trabalhistas e Previdenciárias do CRC Ceará. Sou analista de departamento, sou tudo do departamento pessoal que você pensar. Já trabalho há muito tempo, né? Então, e sou a empresária do escritório também. Então, vocês imaginam o que eu não faço. Começando aqui na parte de saúde e segurança no trabalho. São 3 eventos, né, que a gente vai... Fora os eventos de folha de pagamento, de admissão, os eventos em si, no total, né, do E-Social, a parte de SST, a gente tem apenas 3 eventos. Mais simples, 3 eventos muito simples, mas que a gente precisa de informações por trás deles para a gente mandar, né, esses eventos para o E-Social. Quais são os 3 eventos de saúde e segurança no trabalho? É o evento 2210, que muita gente já tem experiência com ele, que é a comunicação de acidente de trabalho, quem não teve experiência com ele, né? Então, eu acho que aqui, quem tiver e que trabalha com o departamento pessoal, já deve ter tido experiência do comunicado de acidente de trabalho no CAT Web, né? Então, o 2210 é exatamente o formulário do CAT Web, dentro do E-Social. O seu sistema pode fazer essa informação, então tudo que você for preencher no CAT do E-Social são exatamente as mesmas informações que você preenche no CAT Web. E hoje o CAT Web não funciona mais para os empregadores. Se você tentar acessar o CAT Web, colocando o CNPJ da sua empresa, ele não vai permitir que você faça nenhuma movimentação lá por ele. Por quê? Porque todas as obrigações de CAT agora é pelo E-Social. Não tem mais como você, empresário, fazer a informação de CAT pelo CAT Web, tá? O outro evento é o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Mais um evento que também a gente vai precisar de informações de um outro profissional, que seria o médico do trabalho, para a gente poder pegar essas informações e gerar, né, o envio do S2220 para o E-Social. Vamos supor, hoje você recebe uma admissão, quando você recebe a admissão, você manda ou 2190 ou 2200, não é isso? Mas para você fazer isso, você tem a informação de quem? Do empregador. Você vai receber toda a documentação do empregador para mandar um 2220 para o E-Social, né? Da mesma forma, o 2200 para o E-Social. Da mesma forma, é o 2220. Você vai mandar o 2220 através de um documento que você vai receber da empresa para poder preencher as informações do 2220 e enviar para o E-Social.
nada além disso. E o 2240, que são as condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Esse é o grande ponto do 2240. Agentes nocivos. Nós vamos ver isso mais na frente. E o evento S3000, que são as exclusões que a gente também tem na folha de pagamento, né? E muito cuidado com o evento S3000, né? O que a gente pode excluir. E aqui nós vamos falar do S2210. Começando a falar do S2210. Eu falando aqui que o S2210 é a CAT, nada diferente disso. Não adianta você ficar aflito, porque o S2220 é CAT, tá? E aí eu queria chamar a atenção de um ponto muito especial. O comunicado de acidente de trabalho, ele deve ser enviado para o E-Social, independente de que o empregado tenha afastamento ou não. Então, esse comunicado de acidente de trabalho, ele é obrigatório, mesmo que o empregado não tenha afastamento, ok? Obrigada. Beleza? Seguindo. Quem está obrigado a enviar a CAT, né, para o E-Social? Todo empregador que estiver vinculado ao regime geral de previdência social. Então, independente de quem for, todo empregador que estiver vinculado ao regime geral de previdência social está obrigado a enviar o S2220. Aliás, o S2210. Como também o MEI, se tiver empregado, o empregado sofreu um acidente de trabalho, tem que mandar a informação da CAT, tá? Mesmo que seja MEI. E eu quis colocar aqui também um ponto muito importante para quem tem empregador doméstico, quem presta serviço, né, para os empregadores domésticos. Esse é o único evento de saúde e segurança no trabalho que o empregador é obrigado a fazer, mesmo sendo doméstico. É o comunicado de acidente de trabalho. Então, você, como empregado, prestador de serviço para os empregadores de empregadas domésticas, tem que ter esse cuidado. Sofreu um acidente, foi acidente no trabalho, tem que enviar a CAT, né? Embora a gente saiba da dificuldade que é a gente receber essas informações, mas é isso. A gente tem essa obrigação de pelo menos comunicar ao cliente de que a gente tem que informar, tem que fazer o comunicado de acidente de trabalho da empregada doméstica. E aí vem a grande questão dos prazos de envio. O prazo de envio da comunicação de acidente de trabalho é no primeiro dia útil após a ocorrência. Se o empregado trabalhar só até sexta, o primeiro dia útil para ele será quando? Segunda-feira, né? Então eu tenho até segunda-feira para enviar essa informação do comunicado de acidente desse empregado. Em caso de morte, tem que ser imediato, tá certo? E aí a gente tem um benefício da lei que permite, e que todo mundo aqui, eu não sei se só eu tenho, mas todo mundo aqui sabe que a dificuldade da gente receber a informação de que o empregado sofreu um acidente de trabalho é muito grande. É ou não é? Ou só acontece comigo? Não é? Então, se por acaso o seu cliente mandou, né, um atestado de acidente de trabalho do empregado, com uma semana depois, até com um mês depois, às vezes acontece isso, não se preocupe, você tem que enviar mesmo que seja fora do prazo. Por quê? Porque mesmo que você envie fora do prazo, você tem esse benefício, que está na base legal, está na IN 77, no artigo 331, parágrafo 3º, que você mesmo enviando fora do prazo, mas que não tenha acontecido nenhuma fiscalização e nenhum procedimento administrativo cobrando essa CAT, a sua empresa não vai sofrer nenhuma penalidade. Então,
mesmo que seja com atraso, envie, tá? Porque tem esse benefício, né, que a lei nos permite. Os tipos de CAT: CAT inicial, reabertura e comunicação de óbito, né? São esses 3 tipos. CAT inicial é aquela primeira que a gente faz. CAT de reabertura é quando for necessário. Você já enviou um CAT, for necessário reabrir porque houve a morte do trabalhador. A gente sabe que tem esses problemas de que você faz uma CAT inicial, o empregado está afastado ou está internado, você faz a CAT e o empregado vem a óbito. Então você já abriu uma CAT para ele e você, na CAT inicial, aí você vai ter que fazer uma reabertura dessa CAT para informar o óbito do trabalhador. Se por acaso houver óbito de imediato, não precisa CAT inicial, você vai fazer direto CAT de óbito, tá? Aqui são os tipos de doença ocupacional, tipos de doença que são doenças do trabalho, pelo trabalho, né? São as doenças ocupacionais típicas de trajeto. Aqui, esse tipo de doença a gente tem que fazer comunicado de acidente também, né? De trajeto principalmente, que são os que mais acontecem, né? Então são acidentes que a gente tem que informar, tá? Aqui eu queria falar sobre a data do último dia trabalhado. Quem vai preencher uma CAT que não tem muita dúvida com relação ao último dia trabalhado? A gente sabe que quando está preenchendo a CAT, tem lá um campo que você tem que dizer qual é o último dia trabalhado. E aí eu queria só chamar a atenção de vocês o seguinte: o último dia trabalhado é o último dia antes da ocorrência do acidente. Aí eu queria só colocar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que o empregado sofreu um acidente, ele trabalha de segunda a sexta, tá? E aí ele sofreu um acidente na segunda-feira, indo para o trabalho. Ele não começou a trabalhar ainda, tá? Então esse empregado trabalhou sexta-feira, beleza, foi para casa, dormiu, passou o final de semana. Na segunda-feira, quando ele ia para o trabalho, ele sofreu um acidente de trajeto. Qual foi o último dia trabalhado desse empregado? Sexta-feira, ótimo. Agora eu vou dar um outro exemplo. Esse mesmo empregado trabalhou até sexta-feira, dormiu, passou o final de semana, beleza. Quando foi na segunda-feira, ele foi trabalhar, trabalhou 2 horas. Dentro dessas 2 horas, ele sofreu um acidente de trabalho. Qual foi o último dia trabalhado? Quando? Segunda-feira. Não dá a impressão que a gente olha sempre para trás, né? Mas não é. Se ele já trabalhou na segunda-feira, o último dia trabalhado dele foi segunda-feira. Embora a gente pensa sempre, não, o último dia, você olha para o dia inteiro. Dia foi sexta-feira, mas não é. Como ele já começou a trabalhar, o último dia trabalhado é segunda-feira. Tá certo? Mesmo que ele não tenha encerrado o expediente ainda, mas é segunda-feira. São essas pontuações que a gente tem que ter cuidado na hora de preencher a CAT. Tá? Então eu coloquei isso exatamente para chamar a atenção. Tá bom? E agora nós vamos falar. E aqui, gente, vocês vejam que eu ainda não usei nada de PGR. O que eu vou colocar no PGR? Não, o PGR quem faz é o engenheiro. Ele é quem faz a análise do ambiente de trabalho. Quem faz a análise da saúde do empregado é o médico. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essas informações, né, selecionar o que a gente precisa colocar lá no nosso evento de saúde e segurança do trabalho e enviar para a área social. Nosso trabalho não é fazer análise de saúde de empregado. Nosso trabalho não é fazer análise de ambiente, se tem risco, se não tem. Não é esse o nosso trabalho. Por isso que eu digo, existe uma parte que não pode ser apartada da contabilidade. Tá? É isso, são essas informações que a gente tem que fazer. E aqui a gente vai falar de monitoramento de saúde do trabalhador, que é o evento S2220. A gente já falou do S2210, eu já pontuei algumas coisas que são importantes para nós contadores sabermos, e agora nós vamos falar do S2220, que é
o monitoramento de saúde do trabalhador. E seguindo aqui, o S2220, ele é composto por duas informações. Na verdade, apenas uma a gente tira dele, né, o que a gente precisa mandar no S2220. Mas ele é basicamente formado com duas informações, que é o PCMSO e o ASO. O PCMSO, ele é um programa de controle de saúde dos empregados. Quem é que faz esse programa? O médico do trabalho. E aí, a partir desse PCMSO, desse controle, é que existem as informações do ASO. O que nós vamos usar como elemento para enviar o S2220? Só as informações que tiverem no ASO. Nada além disso. Então, eu não vou pegar nada do PCMSO para colocar no 2220 para mandar para o E-Social? Não. Absolutamente nada. Você vai pegar um ASO, vai fazer análise do ASO, vai pegar as informações que estão no ASO e preencher o S2220 do E-Social. Porque existe o layout, que é exatamente o layout do E-Social para você preencher as informações e enviar. Você tem um programa, ou o programa da sua folha de pagamento, ou um programa de SSD, onde vai ter os campos que você vai preencher para mandar essas informações, tá? Então, tudo que for do S2220, você vai tirar do ASO, tá bom? Aí aqui eu quero chamar a atenção com relação ao prazo de envio das informações do S2220, que são as informações de onde? Do ASO. Isso mesmo. Pronto. O ASO periódico. Até quando eu devo enviar esse ASO periódico? Né? Eu tenho um prazo, você sabe que é social, o evento de E-Social, todos eles têm um prazo para ser transmitido, tem um prazo para ser enviado. Né? Quem trabalha com E-Social sabe disso, então não é novidade. Né? Então vamos lá. O ASO periódico, eu tenho que mandar até o dia 15 do mês seguinte à data da emissão. Você olha para o ASO, qual foi a data que esse ASO foi emitido? Olha lá para a data. É um exame, é um ASO periódico? É. Então eu posso enviar até o dia 15 do mês seguinte à data que ele foi emitido. Beleza? Então a data da emissão é o que vai me servir de base para eu saber quando é que eu devo cumprir com essa obrigação do envio S2220. Ok, vamos para o ASO admissional. O ASO admissional ele já é diferente. Eu posso enviar esse ASO até o dia 15 do mês seguinte, a data da admissão. Vou dar um exemplo aqui. O empregado ele foi admitido no dia 1º de março. O ASO dele deve ser realizado. Não, eu não vou misturar não. Vamos lá, eu vou já perguntar a vocês. O empregado foi admitido no dia 1º de março. Mas ele realizou o ASO no dia 28 de fevereiro. Então, o que a gente pensa? Se ele realizou dia 28 de fevereiro, então eu tenho que mandar no dia 15 do mês seguinte, ou da emissão, eu pensaria que eu deveria enviar no dia 15 de março, não é isso? Ok? Vocês estão raciocinando comigo? Acontece que esse ASO admissional ele é diferente dos outros. Então, eu posso mandar até o dia 15 do mês seguinte à data da admissão. O empregado foi admitido quando? 1º de março. Então, esse ASO, embora ele tenha sido realizado no dia 28 de fevereiro, mas eu posso enviar até o dia 15 de abril. Ok? Só para chamar atenção, mas geralmente se você recebe uma admissão e já tem um ASO ali junto, você já manda logo. Mas é só para, né, se por acaso acontecer de você esquecer de mandar o ASO e dar aquela dor no coração quando você está deitado e se lembra, puxa vida, eu fiz a admissão de fulano
e está com um mês, eu não mandei ainda o ASO dele. Meu Deus do céu, e agora? Mas tenha calma, você tem esse prazo, porque é um admissional, tá certo? Eu não sei se acontece com vocês, de se deitar à noite e se lembrar dos problemas. Ninguém nem dorme, né? Mas é isso, tá? Então o admissional tem esse prazo. Agora, um questionamento para vocês. O admissional, gente, por favor, o admissional deve ser realizado antes que você faça. Realizado, não é enviado, veja bem. São duas situações diferentes. O admissional, ele deve ser realizado antes que você faça a admissão desse empregado. Porque tu já pensou o tamanho do problema, se teu empregado, se teu futuro empregado, que ainda não é, faça um ASO, o ASO dá inapto, mas tu já fez a admissão do rapaz. E o rapaz já está trabalhando. Então, né, oficialmente ele já está ali, vinculado àquela empresa e o ASO está inapto. Gente, imagina o tamanho do problema que não é, porque ele não vai poder trabalhar porque o ASO dele deu inapto. Né? Então, imagina o tamanho do problema que não é. E quem não recebe uma admissão sem ASO? Eu não faço admissão sem ASO de jeito nenhum. Tá certo? Por quê? Porque vai dar um problema na frente e aí vão dizer o quê? Você não me avisou. Essa frase é a que você mais escuta. Entendeu? Então, eu prefiro que o cliente me diga assim: eu sabia que isso ia dar problema. Eu sabia. Então, ele está assumindo o problema, né? Eu prefiro isso do que dizer, você não me avisou, né? Então é melhor. O ASO demissional. Gente, olha, o ASO demissional, ele tem a mesma informação, o mesmo prazo de envio, né? Até o dia 15 do mês seguinte é a data da emissão. Mas você deve, né, pedir que a empresa faça esse ASO até 10 dias após o desligamento do trabalhador. É o prazo máximo, tá? Então, ele tem que fazer até 10 dias após o desligamento, e o envio pode ser até o dia 15 do mês seguinte, é o da emissão, tá? Mudança de risco, a mesma coisa, até o dia 15 do mês seguinte ao da emissão. Mas, quem é que vai fazer a mudança de função de um empregado sem antes que ele faça um ASO? Né, de mudança de risco. O ideal é que faça. Pode até nem querer fazer, mas o ideal é que faça antes que ele mude de função, porque ele vai assumir, né, ali uma outra função com risco. Tá bom? E o prazo do envio também até o dia 15 do mês seguinte à data da emissão. Monitoração de saúde do empregado. Às vezes o empregado está com problema, o médico está acompanhando, ele fez um ASO ali para ver como é que está a evolução do problema, né? Também até o dia 15 do mês seguinte ao da emissão. O ASO de retorno ao trabalho. Também até o dia 15 do mês seguinte ao da emissão. Mas o de retorno ao trabalho tem que fazer antes que o empregado retorne ao trabalho, porque você não sabe se ele está apto a retornar. Também é outro ponto importante, tá certo? O que eu gosto sempre de colocar? O ASO, ele é igual ao S2220, ou 2220 é igual ao ASO. Então, tudo que está no ASO, você vai preencher no evento S2220. O layout do S2220 é o layout, são as informações inerentes ao ASO. O PCMSO é só um programa de orientação. E aí, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que tem de importante no PCMSO. Não sei se vocês já conferiram o PCMSO dos empregadores de vocês. Outro ponto importante é com relação ao reaproveitamento do ASO. O que é o reaproveitamento do ASO? Um ASO que já existe, pode ser um periódico, pode ser um admissional, e aí o empregado vai ser demitido. Mas aí, dependendo do grau de risco da empresa, você pode usar esse mesmo ASO. Por exemplo,
O meu empregado fez um ASO periódico e esse ASO está com, vamos supor, 120 dias. 120 dias que ele fez o ASO periódico. E a minha empresa grau de risco 2. Eu posso reaproveitar esse ASO usando como um demissional. Aí teve alguns questionamentos. Então, eu preciso enviar novamente esse ASO dizendo que é um demissional? Gente, ele vai valer como demissional, porque inclusive quando ele fez esse ASO, você já deve ter enviado, né? Que eu mando até o dia 15 do mês seguinte já da emissão, e eu já estou com 120 dias, então você já deve ter até enviado. Então ele já está registrado lá, esse evento S2220. Eu preciso mandar novamente um S2220 dizendo que é um demissional? Gente, não precisa. Você vai só reutilizar esse ASO como demissional. Ele já está registrado lá. Pelo prazo de validade dele, ele está dentro do prazo de validade para o caso da empresa do grau de risco 2. Por quê? Porque tem um prazo de 135 dias para ser utilizado como um demissional. Ficou claro? Ficou, né? Da mesma forma, você vai raciocinar para a empresa de grau de risco 3 ou 4. Só que nesse caso, o prazo de validade para usar como demissional é menor. É só de 90 dias. Então, se você fez um ASO admissional ou periódico e a sua empresa grau de risco 3 ou 4, e esse ASO só está com 30 dias, por exemplo, aí você vai pedir o seu cliente para fazer um outro ASO? Não sei, fica a critério de cada um. Por quê? Porque eu posso usá-lo como demissional também. E também não preciso enviar novamente para o E-Social dizendo que ele é um demissional. Não preciso, porque ele já está registrado lá. Ele já tem um prazo, porque quando eu envio o ASO, eu coloco a data que ele foi emitido. Na hora que eu vou preencher a informação do envio do ASO, lá no 2220, eu digo qual foi a data da emissão desse ASO, tá? Então ele está dentro do prazo de validade, não precisa fazer o demissional. Mas se quiser fazer, não tem problema, viu? Pode fazer. E aí nós vamos para o S2240, que é o que é mais robusto, né? Os detalhes. O S2240 são as condições ambientais do trabalho e agentes nocivos. Olha que nome bonito. Agentes nocivos. São os agentes que causam problemas à saúde dos trabalhadores. Então, esse 2240, ele vai exatamente nesse foco dos agentes nocivos. E em que eu vou me embasar para enviar as informações do 2240? Olha o tanto de relatórios, programas, laudos que eu tenho para usar para informar o S2240 dos empregados. Eu tenho o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse PGR, ele é para todas as empresas, tá? Ele da minha empresa não tem empregado. O PGR é para quê? Do empregado. Eu vou dizer quais são os riscos do empregado. Se a empresa não tem empregado, para que vai fazer PGR? Não faz sentido. O LTCAT, né, é um laudo que ele vai pegar as informações do PGR, né, se naquele PGR tem a informação de que o empregado ou os empregados têm risco, então tem por obrigação ter o laudo para poder definir as informações dos riscos daqueles trabalhadores. Não tem risco, Eridão. Eu tenho só o PGR, sou obrigada a ter o laudo, o LTCAT? Não é obrigatório, tá? Só é obrigatório o laudo para os empregados que têm risco. Os riscos são quais? Aqueles riscos lá da tabela 24 do E-Social. Somente aqueles? Somente aqueles. A gente sabe que existem outros riscos, mas que não estão na tabela. Então, eu vou usar o quê? As informações do que estão na tabela, tá? Outra informação que eu preciso ter para enviar
o S2240, é a DIR. A DIR é uma declaração de inexistência de risco, né? E vocês sabem as condições para que a empresa faça uma declaração de inexistência de risco. Primeiro, ela tem que ser ME ou EPP. Essa empresa tem que ter grau de risco 1 ou 2 e não ter risco físico, químico e biológico. São essas 3 condições. Tem que estar dentro das 3, não é escolher uma não. Tem que estar dentro das 3. Então, se a empresa está nessas condições, ela pode fazer a DIR, certo? Se eu fizer a DIR, eu tenho que ter o LTCAT? Não, o LTCAT é para quem tem risco. Não tem risco, você está dizendo que não tem risco, declaração de inexistência de risco, para que LTCAT, né? Mas tem muita gente que diz que precisa do LTCAT, mas enfim. E o PGR-TR? O PGR-TR é o Programa de Gerenciamento de Risco dos Trabalhadores Rurais. Esse aqui já é muito específico. Então, são essas 4, né? São essas 4 fontes de informação que eu tenho para enviar o S2240. Ok, ficou claro, gente? E aqui vem, quando eu disse agentes nocivos, veja que bonitinho dos agentes nocivos. O que o governo quer? Né? Que a gente informe de forma correta para recolhimentos corretos. Existem tributos por trás de tudo isso. O S2240, né, ele tem tributo. Por isso que eu digo, a gente não pode se apartar do SST. Como eu já vi muitos contadores dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eles contrataram uma empresa de SST e lá, se quiser que se vire. Mas não é assim. Aqui entra o nosso trabalho, gente. Aqui entra a nossa responsabilidade de cuidar do nosso cliente, né? De fazer um trabalho de forma correta, né? com compliance, para que no futuro esse cliente não venha ter problema. Por quê? Porque o SST não faz folha de pagamento não. Quem faz é a contabilidade, departamento pessoal, né? Então, aqui é onde mora o perigo de você entregar. Não tenho nada a ver com isso, não quero nem saber porque eles contrataram a empresa de SST. Não é assim. Por quê? Porque os trabalhadores devem ter no seu cadastro essa informação. Se ele tem direito à aposentadoria especial, se não tem. Quem não conhece lá aquele campo que a gente preenche da GFIP para dizer se o empregado tem direito ou não à aposentadoria especial, né? Essa informação aqui está na tabela 2 do E-Social. Quando lá no cadastro do trabalhador, vamos supor que a sua empresa fez o PGR agora, tá? PGR, TK, descobriu que o empregado tem direito à aposentadoria especial. Eu tenho esses casos aqui. Eu tenho um cliente que não pagava, que não tinha informação, apesar de ser empresa optante pelo Simples, que não vai sofrer impacto na contribuição patronal, mas a informação não estava indo para o E-Social. Por quê? Porque eu não tinha laudo para que me desse subsídio para eu poder informar isso dentro do E-Social. Fazer esse preenchimento da informação no cadastro do trabalhador. Então, agora eu tenho um PGR, né? E aí, dentro desse PGR, está informando que o empregado tem direito à aposentadoria especial, a aposentadoria, no caso, de 25 anos. E aí, o que eu fiz? Mandei um 2206 daquele trabalhador, alterando essa informação no cadastro desse trabalhador, colocando a informação de que ele tem direito à aposentadoria especial de 25 anos. Se fosse uma empresa que não fosse optante pelo Simples, ela teria que recolher a contribuição patronal desse trabalhador com mais 6%. Né? Além dos 20, mais o RAT, mais o FAP, mais os 6% do salário daquele empregado que tem direito à aposentadoria especial. Ok? É contribuição patronal esse aqui. E é informação para o trabalhador que no futuro ele vai usar, gente. Então veja o tamanho da nossa responsabilidade aqui dentro. E aqui a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Tá? E outra
insalubridade, né? O empregado tem direito à aposentadoria, tem direito à insalubridade de algum risco que tem, de alguma coisa que tem lá na tabela 15, na NR15, para eu poder colocar a insalubridade daquele trabalhador. Eu tinha que fazer isso de forma aleatória? Não, eu precisava do embasamento, que é o PGR e o LTCAT feito pelo técnico e pelo engenheiro de segurança do trabalho. Eu não posso fazer isso aleatoriamente, eu preciso de alguém com conhecimento técnico que me diga que aquele empregado, que aquela função dá direito àquele empregado a uma aposentadoria especial, né? E aí tem essas questões também da insalubridade. Onde é que está essa informação? Lá no PGR, na conclusão do PGR. Eu sei que tem PGR que você pode apertar que não sai nada. Não sei se vocês têm esse caso, só acontece comigo essas coisas. Mas, gente, pelo amor de Deus, ano passado eu recebi um PPRA. Pelo amor de Deus, como é que pode? 2022 a pessoa me mandando um PPRA. Eu digo, para que eu quero isso aqui mesmo, hein? Porque não existe mais, é PGR, tá? Mas, enfim, é o que eu digo. É uma conclusão de um trabalho inconclusivo, porque você não encontra resposta. É tirar leite de pedra, não tem resposta. A conclusão não lhe diz nada. Eles pegaram alguma informação de algum lugar e colocaram lá simplesmente para dizer, tem uma conclusão, mas não diz para você, não lhe dá segurança nenhuma para dizer se o empregado tem risco, se não tem risco, se ele trabalha num ambiente de risco, ou se não, se o empregado tem direito à insalubridade, ou se não tem, sabe? É uma coisa assim, totalmente difícil para você entender. Às vezes você precisa ligar para a pessoa que fez o programa para você dizer, meu filho, diga aqui alguma coisa. Porque aqui no seu relatório não está me dizendo muito não, mas me dê aí uma solução, entendeu? Eu já tive isso. Pelo menos, por favor, não tem risco, mas bote aí na conclusão do relatório. Porque não tem nada, e até porque eu, por exemplo, mando das minhas empresas, eu vou me comprometer com a informação que não está conclusiva, eu não posso fazer isso, né? Quem tem que arriscar é ele que fez a análise lá no local de trabalho. Como eu tive também relatório, gente, olha, o que o layout diz? Que a descrição do que o empregado faz dentro da empresa, ela tem que ser exatamente igual ao que ele realmente faz. Mas eu peguei uma engenheira que fez um PGR de uma empresa, e ela pegou o sumário do CBO e colocou lá. Aí eu falei com ela, ficou com raiva de mim, que estava com 16 anos, que trabalhava nessa área e ninguém nunca tinha questionado o PGR dela. Eu digo, pois, por favor, a senhora pode dar uma olhadinha no layout do E-Social? A senhora pode dar essa olhada, porque o que a senhora está fazendo aqui, eu vou pegar e informar para o E-Social. Eu não vou mudar absolutamente nada. Se tiver uma vírgula no lugar errado, vai a vírgula no lugar errado. Por quê? Porque eu vou receber os seus relatórios em PDF, eu vou copiar e colar dentro do campo da informação. Então, se tiver algo errado, vai errado. E lá eu vou colocar o nome de quem? Da senhora como responsável pelo programa. Aí a senhora que sabe. No futuro a senhora pode responder por alguma coisa que não está correta. Porque o que ela disse? Que a pessoa que faz a limpeza lá na empresa, limpeza da sala, limpeza dos banheiros, ela trabalhava com eletricidade. Por quê? Porque no resumo no sumário do CBO diz que pode ser que a pessoa trabalhe. Pode. Mas ela não trabalha. Então tem que ser exatamente igual. Aí é onde vem o questionamento. Eu digo, sim, essa pessoa aqui que trabalha com eletricidade, eu posso colocar que ela tem insalubridade? Porque se ela tiver, a senhora tem que colocar aí qual é o grau de insalubridade que eu tenho que colocar para você. Não tem insalubridade. Eu digo, mas a senhora está dizendo que tem, que trabalha com eletricidade. Está entendendo? Mas, enfim, é isso. É o que temos para hoje, né? Bom, aí a insalubridade pode ser grau máximo, 40%, grau médio, 20% e grau mínimo de 10%. Essa informação eu vou inventar? Eu vou achar? Não, eu vou tirar do PGR ou do LTCAT, tá bom? E aí vem
nosso passo final. É cruzamento de informação. Veja como é importante, né, a gente saber no nosso setor de departamento pessoal. Quem é aquele de departamento pessoal? Oh, coisa boa! Pois é. Aí vocês vão ver quanta informação a gente tem aqui e que não pode dizer assim, ele mandou fazer lá por uma empresa de SST, se vire. Aí vocês vão ver como não é, se vire. É a gente que tem que se virar também, tá certo? Vamos lá. Cruzamento de informações. Nós temos eu coloquei aqui 6 cruzamentos, mas pode ter mais aí. É o que agora no momento, né? Naquele momento eu estava fazendo esse trabalho, me chegou, mas pode ser que alguém aí tenha ideias, né? Fora esses que eu coloquei aqui. O cruzamento do 2240 com o 1200. Gente, olha só. O cruzamento do 2240. Meu empregado tem direito à aposentadoria especial, tá? O que eu falei para vocês? Se ele tem direito à aposentadoria especial, isso vai ter que constar no cadastro daquele trabalhador que tem direito à aposentadoria especial, não é isso? Ok. Vamos supor que eu fiz o cadastro desse empregado, não coloquei que ele tinha direito à aposentadoria especial. Mas quando eu mandei o 2240, eu disse que ele tinha risco. Não foi? Por exemplo, eu disse que lá no quando eu mandei o 2240 dele, eu disse que tinha risco. E aí todo mês eu faço a folha de pagamento dele. E cadê o risco desse rapaz que não está aparecendo aqui? A empresa não está recolhendo o FAI desse empregado aqui. Por quê? Aí não tem aqueles robozinhos, né? Tu imagina. A gente tem os robozinhos nos nossos programas, no nosso escritório. Tu imagina a Receita Federal? O tamanho do robô dela, né? É um robôzão. Agora tu imagina esse robô todo o tempo, olhando ali a movimentação na folha daquela empresa. No instante, ele encontra esse probleminha aí. Como é que no 2240 está dizendo que o empregado tem aposentadoria especial e não está recolhendo o FAI? Na hora. É bem rapidinho. Vai ser agora, Eridana? Vai não, mas daqui nós temos 5 anos aí para frente para olhar para trás. E aí é onde mora o perigo. Então nós temos que ter cuidado, não deixar só na mão do SST. Mas eu não tenho acesso aos programas. Pois abra lá no portal do E-Social e escolha a opção de SST e vá olhar o que tem lá dessa empresa. Ou então peça os programas PGR, LTCAT, PDF e fique olhando os bichinhos para ver como é que tá lá, para você não fazer besteira, né? Então pronto, aí é um cruzamento. Folha de pagamento, pagamento do trabalhador, não tem FAI, mas lá no 2240 eu disse que ele tem risco. Já está em desconformidade. Esse é um dos pontos. Outro ponto muito bonito é o 2240, o 1200 e o R2010, que o R2010 é lá da FDRINF. E aí é o que no problema? Cessão de mão de obra. Bom, vamos lá ver como é que funciona a questão da cessão de mão de obra. Na cessão de mão de obra, quem faz o PGR é a empresa tomadora. Por quê? Porque os empregados estão lá no local da empresa tomadora. Certo? Então a empresa tomadora faz o PGR com aqueles empregados que não são delas, mas são cedidos pela outra empresa. Ela faz o PGR dizendo quais são os riscos que aquele empregado corre dentro da empresa dele, tá? Então, esse é um ponto. A empresa prestadora é quem vai pegar aquelas informações e mandar no 2240. Entenderam como é que funciona a questão? Ou seja, a empresa tomadora faz as informações do PGR e LTCAT. Aí diz assim, prestadora, esses teus empregados aqui estão trabalhando nesses setores, então tu manda aí o 2240 para esses empregados.
A empresa prestadora manda, a tomadora disse lá no PGR dela, no LTCAT, que o empregado tinha direito à aposentadoria especial. Mas a prestadora só recolhe os 11% da retenção da nota fiscal. E o empregado tem direito à aposentadoria especial e a prestadora não informou. Ok. Então, aí é outro cruzamento que não vai bater. Por quê? Porque na nota fiscal, além dos 11% de retenção de INSS, ela vai ter que reter 1/3 do FAI. Dependendo do grau de risco, pode ser 4%, 3% ou 2%. Ou seja, além dos 11% que ela tem que fazer de retenção na nota fiscal, ela tem que fazer também 4%, 3% ou 2% de FAI para aquele empregado, para aqueles empregados que estão naquele setor da empresa que tem direito à aposentadoria especial, porque estão submetidos a um risco do trabalho. Ficou claro para vocês, gente? No final me perguntem. Outro cruzamento, 2220 com 2240. 2220 é o ASO, né? E aí o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. 2240 que o empregado está submetido a ruído. É um risco físico, certo? O empregado está submetido a ruído, eu mandei lá no 2240 que aquele empregado está submetido a ruído. E aí, quando eu mando o 2220, eu digo quais os exames que o empregado teve que fazer, né? Por quê? Até porque a gente tem que seguir pelo PCMSO, mas os exames têm que ser feitos por cada trabalhador dentro daquela função. Não sei se vocês já olharam o PCMSO das empresas de vocês, mas cada função, ela tem um tipo específico de exame complementar que o empregado tem que fazer. No ASO admissional, periódico, demissional, o que for. Quem não segue, não segue. Eu também tenho algumas empresas lá que nem sabem disso, que nem seguem. E que eu já chamei a atenção. A pessoa quer pagar só o ASO de R$20, mas não quer pagar os exames que tem lá, orientando no PCMSO. Então vamos supor aqui, o empregado tem o risco a ruído, que eu mandei lá no 2240, beleza. Mas aí esse empregado, quando ele vai fazer um ASO, ele tem que fazer o quê? Uma audiometria, que é o que deve estar lá no PCMSO. Aí o empregado chega com o ASO, só qual foi o exame que ele fez? Anamnese ocupacional. Né? Aí, minha gente, eu digo, quando eu mando 2220, eu digo qual foi o exame que o empregado fez. Lá não tem audiometria para ele. O que vai acontecer? Cruzamento de informação. A gente tem que se apartar do SST? Não tem, porque aqui a gente tem que orientar os nossos clientes. Eridão, mas fica muito caro. Fica a seu critério. Você quer pagar multa ou você quer fazer direito? Ou você quer cuidar da saúde dos seus trabalhadores? Fica a seu critério. A gente não tem que estar obrigando o nosso cliente a fazer as coisas, não. A gente tem que orientar, né? Então, a orientação é para quê? Eu não sabia disso. Eu não quero ouvir isso, gente. Ai, é chato, viu? Outro cruzamento. 2210 com 2230. O empregado sofreu um acidente de trabalho, né? E aí, quando eu mando o afastamento desse trabalhador, eu digo que foi um afastamento comum, não foi um acidente de trabalho. Só que lá, quando o perito vai fazer a avaliação do CID daquele atestado, né? Que a gente manda para a avaliação lá do INSS, que pode ser presencial ou não, documental, né? Aí o CID tem a ver com o que o empregado faz dentro da empresa. O que vai acontecer? Ele vai dizer, isso aqui foi um acidente de trabalho, isso aqui não foi uma doença comum. Por quê? Porque tem um nexo, né, com o trabalho dele. O problema de saúde tem nexo com o trabalho. Então o que vai acontecer? Esse cruzamento vai ser o quê? Vai mudar de auxílio doença comum para auxílio acidentário. Aí a pessoa pergunta, por que ele está dizendo que mudou? Por que é diferente? Porque ele sabe. O CID vai dizer qual é o tipo de problema daquele funcionário.
aí também tem um cruzamento de informação. Ou seja, eu mando 2220 como doença comum e não é acidente de trabalho. E aí o que acontece também? CAT fora do prazo. Aí vamos supor que o perito já manda lá um comunicado para a empresa. E aí eu não tenho mais o benefício de mandar a CAT sem multa. Aqui já vai ter multa. Por quê? Porque o próprio perito ele pode fazer isso, né? Dizer que a empresa, que houve a mudança do afastamento do trabalhador de uma doença comum para acidente de trabalho. E ele fazendo em conjunto. Você vai mandar uma CAT fora do prazo, você vai recolher fundo de garantia retroativo desse trabalhador, refazer tudo que foi feito antes. Por quê? Porque você não tinha um embasamento para dizer que aquele problema foi, né, doença do trabalho. Outro cruzamento. Outro cruzamento, 2240 com 1.200, insalubridade e periculosidade. O que eu disse? Lá no PGR, tem que ter uma conclusão dizendo se o empregado tem direito à insalubridade, tem que estar lá. Só que o que acontece? Eu mandei um 2240, né, dizendo que o empregado tem direito a uma aposentadoria especial, por exemplo, mas não coloquei o direito daquele empregado da insalubridade. Ou seja, eu estou pagando só salário, não tem insalubridade, que é um direito dele. O que eu vou fazer? Vou ter que recolher retroativo a 5 anos, se for o caso. Por quê? Porque eu estou mandando só o salário dele, eu não estou fazendo a informação da insalubridade que ele tem direito. Onde é que está isso? Lá no PGR. Se não tiver... Então, aqui também tem cruzamento de informação. Aí, onde é que vai estar essa informação? Lá no 2240, que eu mandei no SST, ou que a empresa de SST mandou, e eu nem sei, porque eu não quero nem saber, né? SST é com ele lá, ele que se vire. Não é, está aqui. Uma prova de que não é. O 2230, novamente um 2230 e um 2240, né? Que é a doença mais o agente causador. Enfim, é isso. E eu deixei aqui esse pensamento para a gente refletir sobre ele. O conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Então, assim, eu queria encerrar aqui só parabenizando a cada um de vocês, né, que estão aqui disponíveis para conhecimento, para aprendizado. E eu queria, assim, que esse momento agora vocês podem me perguntar, porque o que eu souber eu vou dizer, eu vou responder, tá certo? A gente vai tirar esse momento aqui para que a gente possa tirar dúvidas de vocês, tá? Estou aqui à disposição de vocês e agradeço muito pela presença de cada um e quem esteve aqui presente para me ouvir, tá? Quem vai me perguntar? Pode perguntar, estou aqui. Como é? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Parabéns aí pela sua explanação, foi maravilhosa. Obrigada. A minha dúvida é o seguinte, você falou aí que a gente pode transmitir, né, o ELTCAT fora do prazo. Sim. Né? Uhum. A CAT, né, fora do prazo. E se não tiver fiscalização, se não tiver um processo administrativo, não, a empresa não vai ser multada, né? A minha dúvida é, no caso de uma fiscalização posteriormente, se o fiscal vir a detectar que foi entregue fora do prazo. Pronto, tá? O embasamento está lá na IN 77, né? Dizendo que você tem esse benefício para fazer, mesmo que seja fora do prazo. Por quê? Oi? Porque não,
ele não vai multar, porque você já informou antes de uma fiscalização e antes de um procedimento administrativo. Tá? Obrigada. Boa tarde. Eu identifiquei, eu pago hoje o adicional de insalubridade Sim. que vai para uma determinada atividade da minha empresa. Sim. Particularmente eu discordo que não é cabível. Depois eu tenho um laudo que me mostra que eu paguei indevido. Qual é o processo de solicitação de restituição nesse caso? Olha, de restituição eu não sei te dizer, porque assim, existem duas situações. Uma em que um profissional fez uma análise e percebeu que o empregado tinha direito a uma aposentadoria especial e a uma insalubridade. Beleza. E aí, em um outro momento, que será depois, né? Depois de você já ter pago, depois de você já fazer folhas de pagamento, com tudo isso, existe um segundo momento, que é um outro profissional que ele vai fazer uma nova análise. Então, ele não pode desfazer o que o primeiro profissional fez. Eu entendo dessa forma. Você não tem como pedir restituição. A não ser que você entre com um processo judicial comprovando que o primeiro trabalho feito pelo profissional foi errado. Exatamente. Teria que retificar. Mas, assim, ele teria que... É um profissional que vai desfazer o que o outro disse. Então, tem que ter aí um embasamento muito bom para que ele diga que o que fez primeiro está errado. Mas aí você já teria que entrar com processo judicial para fazer tudo isso, porque você não pode simplesmente porque eu disse que não tem, mas o que ele está dizendo que não tem é dali para frente. Para trás foi outra pessoa que fez. É a mesma coisa de, por exemplo, um médico dar um atestado. Né? O médico dá um atestado. O que acontece? Você ou um outro profissional médico pode dizer que aquele atestado está errado? Não deve, né? Então, eu entendo que se o primeiro profissional fez um trabalho e durante aquele período você fez todos os pagamentos, você não pode pedir restituição daquilo. Você vai deixar de fazer isso a partir do momento que o outro profissional lhe deu uma outra informação dentro de um programa, dentro de um LTCAT, dizendo que dali para frente ele não tem esse direito. Entendeu? E aí, para você restituir tudo isso para trás, teria que entrar realmente com o processo judicial, para que o segundo profissional diga que o primeiro fez um trabalho errado e existe toda aquela problema. A questão é, realmente, identificando isso acontecendo. Não é a situação que a empresa busca, mas é uma situação que pode acontecer. Isso, atualmente, nos meios seriam meios judiciais. Judiciais, exatamente. Porque só pelo trabalho do segundo não dá, né, não lhe dá embasamento suficiente para que você peça a restituição dos valores que foram pagos anteriormente. Mas seria só a finalização do pagamento profissional. Isso. Por quê? Porque o segundo profissional já disse que aquele empregado não tem direito. E aí também, dependendo do tempo que foi pago, tem todas as questões, né, que são importantes que sejam revistas, né? Ok. Boa tarde. Boa tarde. A pergunta é o seguinte, CAT, novamente. Sim. Caso específico, o colaborador estava afastado em dezembro, porém a perícia dele foi só em janeiro. Só que a empresa já tinha informado, né, como uma doença comum. Sim. Só que na perícia, né, deu como B91. Nesse caso, como proceder? E aí, como proceder? Você vai ter que retificar todo o período anterior. Por quê? Porque empregado que sofre acidente de trabalho, tudo bem, a Previdência paga, né, o salário dele daquele período que ele está afastado, mas tem o recolhimento do fundo de garantia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que retificar todo o período para fazer o recolhimento do FGTS desse trabalhador, né, para poder ficar de forma correta todo o período que foi considerado pelo INSS retroativo, né, desde o início do afastamento dele. Então, teria que fazer isso. Aí outra perguntinha. Sim. É passivo a penalidade futura, no caso de fiscalização, uma vez que a empresa não fez a CAT. Não fez a CAT, né? Porque não tinha a decisão da perícia. Sim, exatamente. Olha, é isso que eu digo. Se o
o perito não tomou nenhuma decisão com relação a, sei lá, algum processo, né, contra a empresa, então o ideal é que você faça, porque se você não teve fiscalização nesse período, também não tem nenhum processo administrativo contra a empresa, eu entendo que não vai haver nenhum problema no futuro, porque mesmo que você tenha tido uma decisão, né, de forma errada, é por isso que é importante que quando você vai fazer, né, eu sei que é mais fácil você fazer um afastamento dizendo que não foi acidente de trabalho do que dizendo que foi, porque assim, o ideal é o quê? Se você vê no CID que é alguma doença que tenha proximidade com o trabalho do empregado, seria bom conversar com a pessoa da saúde e segurança para ver se realmente aquele problema foi causado pelo trabalho. Então, para você poder fazer todo o processo correto. Quer fazer o quê? A CAT e enviar o afastamento por acidente de trabalho, né? O S2230, né? Você vai fazer uma informação no S2230. Inclusive, gente, eu queria só chamar a atenção aqui de vocês, porque assim, o que eu coloquei aqui, a gente vai falando, mas aí a gente vai se lembrando de outros detalhes. Por exemplo, quando eu faço uma CAT, lá na CAT eu digo qual é o tempo de afastamento desse empregado, certo? Então pronto, vamos supor que o empregado sofreu um acidente de trabalho. Não sei se tu quer perguntar alguma coisa. Sim, ainda tem um outro porém. Pronto, deixa eu só continuar aqui no meu raciocínio. Vamos supor que quando você fez a CAT, o empregado está lá com atestado de afastamento de 30 dias. Ok. Você sabe que quando você vai preencher CAT, você diz qual é o tempo de afastamento desse trabalhador. Não fala, você não informa, mas tudo bem, você vai mandar o 2210 desse empregado. Mas não é aquela informação que está lá na CAT do empregado que vai deixar, né, lhe deixar de informar o 2230 dele, não. Por quê? Porque na CAT vai só a comunicação daquela informação. O 2230 vai dizer que o empregado está afastado para quê? Para que não tenha reflexo na folha de pagamento daquela empresa, né? Então, o que acontece? Você manda o 2210 dizendo que o empregado tem afastamento de 30 dias, está lá, você preencheu tudo bonitinho. Além disso, você tem que mandar um 2230 dizendo qual é o início do afastamento daquele trabalhador. Beleza? Era só para chamar a atenção com relação a isso aqui, porque às vezes eu fico falando, aí eu não me lembro de tudo no momento. Aí quando a pessoa pergunta alguma coisa, eu vou me lembrar de outra coisa. E assim é assim. E assim é assim a minha mente. Misturada. Junta e misturada. Esse mesmo colaborador, ele ao longo do tempo, ele fez o periódico. E no periódico não deu nada. Aí eis a questão também, né? Eis a questão do médico que fez o periódico dele, né? Não é isso? Pois é. E aí, no PCMSO, diz algum exame complementar que esse empregado tem que fazer por conta do trabalho dele? Pois é. Gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Vejam sempre, quando vocês chegarem amanhã no escritório, olhem o PCMSO que vocês tiverem na empresa dos clientes. Todo o PCMSO de vergonha. Nas funções de cada trabalhador tem qual é o exame que ele deve fazer, qual o prazo do exame, tá certo? Então, por exemplo, o empregado que trabalha em um local que tem risco de ruído, tem que fazer uma audiometria, né? Então, lá está a relação dos exames. O empregado trabalha com manipulação de alimentos, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Lá vai ter a relação dos exames complementares que aquele empregado tem que fazer. Então, quando eu for fazer o ASO do meu trabalhador, eu tenho que mandar fazer todos os exames, gente. Não é só pagar R$20 pelo ASO, fazer a anamnese e pronto, acabou. Não é. Você está fazendo a informação em desacordo com o PCMSO. Está fazendo o ASO, ok? Está cumprindo a obrigação? Tá. Parcial. Porque o PCMSO está dizendo quais os exames eles têm que fazer e não está fazendo. Entendeu? Então, a função diz qual é o exame que o trabalhador tem que realizar. Tá? Mais algum questionamento? Aqui tá. Pronto, a pergunta é sobre afastamento também. Sim. Eu tenho um colaborador que ele se afastou e a perícia dele, pronto, ele se afastou agora em março. E a perícia só vai ser em setembro. Ele pode voltar antes, porque o médico que acompanhou ele deu um laudo dizendo que ele está apto para o retorno. Depois que está apto, sim. Pronto, ele volta. Mas quando for na época da perícia, ele vai ter que fazer a perícia e ele vai ter que dizer qual foi a data do retorno. E no afastamento que você mandou, no 2230, você tem que dizer que ele retornou.
tá certo? No dia que ele retornar, ele vai ter que fazer o quê? Um aso de retorno, se ele tiver mais de 30 dias de afastamento, faz o aso de retorno. Antes dele retornar, bota o rapazinho para trabalhar e manda a informação do 2230 do retorno dele, viu? Obrigada. E aí, na data da perícia, ele vai fazer a perícia sabendo que o retorno foi naquela data específica. E aí, ele, se for realmente, né, ter direito àquele afastamento, vai contar da data que ele realmente tem direito, a partir da data que ele realmente tem direito, 16º dia, até o dia que ele retornou, tá? Só uma outra perguntinha ainda dentro desse assunto. Quando há incoerência na análise do médico e o INSS, na perícia do INSS, diz que há capacidade laborativa, porém o médico diz que não. Pois é, isso se chama limbo previdenciário. Quando acontece divergência entre entendimentos, né? E aí já vai para uma seara mais profunda, né? Que é o que? O processo judicial, que o empregado tem que entrar contra o INSS, porque o empregado não está apto, né, a trabalhar e o INSS está dizendo que não, aí já é um, né, problema mais profundo, não tão subjetivo. Obrigada. Olá, boa tarde. Que o empregado não... Gente, ela perguntou aqui. Porque às vezes a gente fica realmente nessa situação de que um diz uma coisa e o outro diz outra. Onde a gente fica no meio, sem saber o que fazer, que decisão tomar. O empregado vai entrar com processo contra o INSS, vai. O que eu faço? Eu continuo com ele afastado. Tá? Porque geralmente quando eles entram com processo contra o INSS, eles conseguem. Então eu continuo com ele afastado. Do mesmo jeito que era antes. Porque o empregado realmente não tem condição de trabalhar, né? De voltar e faz o quê? Né? Tem que continuar com ele afastado. Você não vai colocar falta porque ele não está vindo trabalhar, se ele não tem condição de trabalhar, né? Infelizmente, né? Mas ele, quando no futuro conseguir, ele vai receber por todo o período, né? Exatamente. Isso. Ele não tem nenhuma situação que diga que ele realmente está afastado, né? Isso. Sim. Que ele não... Isso. Uhum. Sim, é exatamente o que a gente chama de limbo. Sim. Sim. Exatamente. É uma situação muito complicada mesmo. Olá, tudo bem? A minha dúvida, na verdade, é sobre PPP eletrônico, né? A partir de janeiro desse ano, Sim. o empregado consegue acessar lá o aplicativo do INSS e consegue ter acesso ao PPP. Ele consegue ou não consegue ter acesso? Ele consegue. Sim, sim. Aí a minha pergunta é, com a disponibilização dessas informações com o próprio aplicativo, a empresa, no momento da rescisão, ainda continua sendo obrigatória a entregar o PPP? Gente, que pergunta maravilhosa. Ou não precisa mais? Pronto, que pergunta maravilhosa. Eu disse para vocês que as minhas ideias são juntas e misturadas, né? Porque assim, às vezes eu estou falando de um assunto e eu não me lembro de falar de tudo. A pergunta dela é o quê? Ela está dizendo assim, olha, o PPP eletrônico foi a partir de 1º de janeiro de 2023. Quando eu for fazer uma homologação, que um sindicato pede o PPP, eu tenho que levar esse PPP ou não? Vamos lá. Gente, não, é assim, o PPP eletrônico, para qualquer empregado que tenha sido admitido antes de janeiro de 2023 ou agora, ele é eletrônico somente a partir de 1º de janeiro de 2023. É um empregado que foi admitido em 2010. Ele tem PPP eletrônico? Tem. A partir de quando? 1º de janeiro de 2023. E anterior a isso, papel, até quando? O papel tem validade até 31 de dezembro de 2022. Agora, o que acontece? Não sei se com vocês acontece também. Antigamente, a gente ia homologar rescisão, qualquer sindicato pedia PPP, independente de ter risco ou não. Não sei se você lembra dessa história, né? Mas a partir de agora, de SST, que eu comecei a estudar, que eu comecei a conhecer, eu descobri que o PPP em papel só é obrigatório para quem tem risco, gente.
E a gente era obrigada a levar o PPP só porque o sindicato pedia. Então, vamos fazer o PPP sem nada, né? Enfim, é isso. Então, o PPP em papel, para quem tem risco, é até 31 de dezembro de 2022. Se o sindicato pedir, eu sou obrigada a levar, levo até 31 de dezembro de 2022. A partir de janeiro de 2023, o eletrônico? Mas ele pode ser salvo em PDF? Pode. Só quem tem acesso lá É o empregado. Exatamente. A empresa vai pegar esse PPP. Aí o que você faz? Pede o empregado para ele mandar um PDF para você. E aí você imprime e leva para o sindicato. Já que ele quer o PPP do empregado. Mas assim, não é algo obrigatório pela legislação. Não. Por quê? Porque para quem que interessa o PPP? Para o sindicato ou para o trabalhador? Então, para que o sindicato pede o PPP? Né? Se é para o trabalhador. Mas se o empregado tiver risco, até dezembro você pode levar. Então, assim, no momento de uma homologação de um funcionário bem antigo, né, que tenha risco, eu tenho que imprimir a parte que era da admissão dele até 31/12, entregar para ele, e Isso. em 2023 ele diz, olha, consulte lá No portal do governo que você vai acessar o seu PPP eletrônico. Então, Exatamente. uma empresa que a admissão foi em janeiro, eu já não tenho mais nenhuma preocupação com Não. o PPP para ele. De jeito nenhum. Por quê? Porque tudo vai ser eletrônico. O PPP dele já vai estar lá com um pequeno detalhe. O PPP só vai constar no portal do governo daquele trabalhador se a empresa tiver enviado o S2240. Se a empresa não tiver enviado, ele vai olhar lá, por que o meu PPP não aparece? Filha, porque a empresa não mandou o 2240. Entendeu? É assim. O empregado não sabe que a empresa tem que mandar um 2240, que dá origem ao PPP dele. É por isso. Se alguém lhe perguntar, olha, eu trabalho em empresa fulano de tal, todo mundo tem PPP e eu não tenho, por quê? Brinca. Vai lá que a empresa não mandou o 2240 dele ainda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Eu queria compartilhar com vocês, porque é realmente uma situação bem nova para mim. Um funcionário estava afastado por auxílio doença, não acidentário. Certo. Recebi uma notificação que ele foi aposentadoria permanente, o INSS concedeu. Que é a aposentadoria por invalidez, não é por idade nem por tempo de contribuição, né? E a minha dúvida é, eu fui informada pelo jurídico que eu não posso fazer a rescisão desse funcionário. Exatamente. Queria compartilhar, porque realmente para mim foi novo. Sim. E eu fiquei, puxa, quer dizer que se ela passar 10 anos... Exatamente. Ele não pode ser demitido. Bem, gente, vocês entenderam o questionamento dela? Olha aqui, só para finalizar aqui, eu acho que não tem mais ninguém perguntando não, né? Tá. Tem? Tá, a última, né? Pronto, com relação à questão da aposentadoria por invalidez, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez. O empregado vai ficar lá aposentado, né? Pelo tempo que o INSS entender que ele precisa, e ele não pode ser demitido. Por que ele não pode ser demitido? Porque ele pode recuperar a saúde dele e aí ele tem que voltar a trabalhar. Então você não, eu já tive experiência de um advogado mandar o funcionário ir lá no escritório dizer que ele trouxe a carteirinha dele e o advogado dele disse que precisava da rescisão dele. Eu digo, não, o senhor está afastado? Não, mas eu já estou aposentado. Mas a sua aposentadoria não é por idade nem por tempo de contribuição. O senhor está afastado pelo seu problema de saúde. Eu não posso fazer a sua rescisão. Mas o advogado disse que a senhora tem que fazer. Entendeu? Aí eu disse, pô, eu digo para o advogado que fala com o dono da empresa que aí, né? Então, vocês vejam, um advogado, eu estou querendo aqui desfazer de ninguém não, gente. Mas pelo amor de Deus, como é que você dá uma, né? Informação desse tipo, que o empregado tem que ser demitido porque está aposentado por invalidez, né? É difícil. Diga. Minha querida colega. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Parabéns, Aridana, por Obrigada. essa maravilhosa, tira dúvidas. E primeiro, esse questionamento que foi feito agora, por validez, aconteceu de uma cliente minha
ela foi aposentada, ela passou 22 anos aposentada por invalidez. Olha só, 22 anos. 22 anos. O INSS agora, há 2 anos atrás, disse que ela tinha que voltar ao trabalho e ela estava no direito de se aposentar. Sim. E aí não se aposentou porque ela estava por invalidez, ela teve que voltar ao trabalho. Trabalhou um mês, a empresa trabalhou, readmitiu. Sim. Trabalhou um mês, depois de um mês ela entrou para a aposentadoria dela. Ela foi aposentada. Sim. Porque ela já estava na idade de se aposentar e estava com 22 anos de aposentadoria por invalidez. Sim. Entendi. Assim. Sim, só complementando aqui a questão, né? Porque a gente acha assim, o empregado está com 2 anos, 3 anos, 5 anos de afastado. 22 anos. Não posso demitir? Não pode, realmente não pode. Ele tem a estabilidade, por quê? Porque ele está com problema de saúde. Ali é só para ele não ter que estar fazendo aquelas perícias de 2 em 2 anos, né? Então, essa questão é o cuidado com o trabalhador, né? Que ele possa se recuperar e a partir daí ele voltar a trabalhar novamente. O tempo não é a gente que define e nem pode fazer essa rescisão. Tá bom, gente? E aí a gente vê, aproveitando agora a deixa, né? Porque nós sabemos que nós contadores, a gente é muito questionado. Primeiro porque são muitas as exigências do governo na legislação. A legislação nós sabemos que ela existe para ser cumprida. Porém, a gente vê o nosso cliente, que é o empregador, ele pergunta quais os benefícios que eu vou ter com todo esse custo que eu vou ter dentro da minha empresa. Pois é. Fica esse questionamento, né? É verdade. A gente sempre é perguntado por isso. E eu vou ganhar o quê com isso? Sim. E eu vou ter o quê de benefício? Não tenho redução nenhuma, é só encargos, é só obrigações, é só custos, é só despesas, eu vou fazer o quê? Mas são os questionamentos que a gente tem dos clientes e que alguns deles a gente tem que ter resposta, né? Então, para isso a gente precisa estudar, buscar conhecimento, né? Para que a gente possa estar preparada para esses questionamentos dos nossos clientes e para as orientações que a gente tem que dar, mesmo que eles não questionem, mas em algum momento, em alguma situação que você vê que não está em conformidade, você dá a orientação correta para que ele tome a decisão que ele quiser. E é o que eu sempre digo, eu não obrigo o cliente a fazer nada, eu só oriento. Se ele fizer algo errado, ele vai dizer sempre, não vou fazer, eu sei que estou errado, mas vou fazer. Eu adoro quando a pessoa assume a sua responsabilidade. Né? Eu vou fazer assim porque eu não tenho condição de fazer diferente. Eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer. Ok. Entendeu? É importantíssimo a gente ter, né, esse conhecimento para dar esse suporte ao nosso cliente. Ou que ele questione, ou que ele não questione, ou que você receba uma demanda que você vê que ela não está de forma correta e que você possa dar o seu, né, a sua orientação ao cliente, tá? Bom, gente, vou agradecer mais uma vez. Tem outras pessoas aqui para apresentar o trabalho. Queria agradecer imensamente a cada um de vocês pela paciência que tiveram aqui comigo, né? E pela contribuição de vocês com as perguntas, tá? Muito obrigada.